Querido Deus, querido Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom. Pai, venho por esse meio pedir a Tua misericórdia, pedindo e agradecendo pela saúde que o Senhor tem proporcionado a mim e a quem me ouve. Querido Deus, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas transgressões, dá-nos a liberdade de pensarmos mais antes de agir, que o Senhor nos capacite com a sabedoria antes que cometamos qualquer erro. Pai, dê-me sabedoria mais uma vez, o entendimento de compreender as coisas terrestres, para que eu não me desvie nem caia em um buraco. Senhor, venho por esse meio também pedir a bênção para todos os enfermos, para todos que se encontram assolados, para todos que estão distantes da sua presença, para todos aqueles que não sabem o tamanho poder que tem as suas mãos. Pai, eu peço a bênção e peço entendimento, que abra nossas mentes para entendermos hoje a leitura de hoje, e que essa mensagem chegue a mais pessoas para que possam ser impactadas com a sua palavra e que tenham um dia abençoado, uma noite tranquila, na esperança de que tudo irá bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim diz a palavra. Vamos continuar no livro de Ezequiel, capítulo 36, em diante. Assim diz a palavra. Profecia para os montes de Israel. Ezequiel, capítulo 36, verso 1 em diante. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: os inimigos disseram a respeito de vocês: bem feito. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso profetize e diga: assim diz o Senhor Deus: visto que eles assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo. Por isso, ó monte de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades abandonadas, que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com profundo desprezo, para desprová-la e saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês, e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês. Toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado, e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes,
Eles tomarão posse de vocês, vocês serão a herança deles, e nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus, visto que lhe dizem, você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos. Certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações, ou tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. Ezequiel capítulo 36, verso 16 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu nome, o meu santo nome. Pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês, eu os tirarei do meio das nações. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que você nunca mais passe em vergonha entre as nações por causa de fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá, esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim diz o Senhor Deus. Deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho.
como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. A visão de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, verso 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Reunificação de Judá e Israel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem. Ezequiel capítulo 37, verso 15 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço. De madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro. Faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles forem, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações.
nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, ele e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Profecia contra Gog. Ezequiel capítulo 38, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo, e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhados à espada, persas e etíopes e Putim com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado no fim dos anos. Você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido entre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança. Todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens, e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levar o despojo. Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos. Gog invadirá Israel. Ezequiel capítulo 38, verso 14 em diante. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Assim diz o Senhor Deus: por acaso você
não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram, durante anos, que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A queda de Gog. Ezequiel capítulo 39, verso 1 em diante. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog. Ezequiel capítulo 39, verso 11 em diante. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passarem por esse lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Ramon Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela. Para limpar, depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Ramoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Diga às aves de toda a espécie e a todos os animais selvagens: reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e os cordeiros, os bodes e novilhos,
todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados. No sacrifício que oferecerei por vocês, à minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, de seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles cairão à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize. Esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim, quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos. Revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A visão do templo. Ezequiel é levado a Jerusalém. Ezequiel capítulo 40, verso 1 em diante. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar. Porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. Ezequiel capítulo 40, verso 5 em diante. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta que tinha 0,5 metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam
uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo, para os vestíbulos, as janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. O átrio exterior. Ezequiel capítulo 40, verso 17 em diante. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. O portão do norte. Quanto ao portão, Ezequiel 40, verso 20. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro. Os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas do primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte. Como no caso do portão do leste, ele mediu um portão a outro portão, e deu 50 metros. O portão do sul, Ezequiel 40, verso 24 em diante. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros, e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus, e o vestíbulo estava diante dela, e tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro, na direção do sul, e deu 50 metros. O átrio interior, o portão do sul. Ezequiel capítulo 40, verso 28 em diante. Então ele me levou ao átrio interior pelo portão do sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, e a sua escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão do leste. Ezequiel capítulo 40, verso 32 em diante. Depois ele me levou ao átrio interior, para o leste, e me deu o portão que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e do outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão do norte. Ezequiel capítulo 40, verso 35 em diante. Então me levou ao portão do norte e o mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e do outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus.
os edifícios perto do portão do norte. Ezequiel capítulo 40, verso 38 em diante. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas, de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar os holocaustos e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão, 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para os holocaustos eram de pedras lavradas, tinham 75 centímetros de comprimento e de largura, e meio metro de altura. Sobre elas se punham os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios. Ganchos de 7 centímetros e meio de comprimento estavam fixados à parede, em toda a sua extensão, mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava ao lado do portão do norte e dava para o sul. Outra ficava ao lado do portão do sul e dava para o norte. Ele me disse: esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para o servir. O átrio interior e o templo. Ezequiel capítulo 40, verso 47 em diante. Ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41, verso 1, continuação. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros, e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros na parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o Santo dos Santos. As câmaras laterais. Ezequiel capítulo 41, verso 5 em diante. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e havia reentracias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura, de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio, e vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta.
uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício do lado oeste. Ezequiel capítulo 41, verso 12 em diante. O edifício que estava numa área separada do lado oeste tinha a largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 45 metros. As medidas totais do templo. Ezequiel capítulo 41, verso 13 em diante. Então, ele mediu o templo, 50 metros de comprimento, a área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em cada lado, e deu 50 metros. E o templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos três, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, e este desde o chão até as janelas, que estavam cobertas, no espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora. Havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor, desde o chão até cima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados, e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira, Ezequiel capítulo 41, verso 22 em diante. O altar de madeira tinha 1,5 metros de altura, e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeiras. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. As portas, Ezequiel capítulo 41, verso 23 em diante. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Os 2 edifícios perto do templo. Ezequiel capítulo 42, verso 1 em diante. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado do norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento, e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior, e de outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria em frente a outra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, do lado de dentro, e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo, e as do meio havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior. Diante das câmaras, esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 50 metros.
Na parte de baixo do lado leste ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo, como as entradas das câmaras do lado norte. Assim eram as entradas do lado norte. Assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente, para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. As medidas da área do templo. Ezequiel capítulo 42, verso 15 em diante. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. E assim terminamos mais esse capítulo do livro de Ezequiel. E vamos orar. Querido Deus, querido Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom. Senhor, sei que acabamos lendo e vendo que nem tudo que o Senhor faz é por conta de nós, mas por conta do Seu santo nome, para não ser profanado por aqueles que não acreditam. Mas nós que somos declarados ou que nos declaramos Seu Filho, nós que o adoramos, o servimos, Pai, não podemos nem deveríamos também nos desviar do Seu caminho, porque entendemos que a Sua graça vem sobre nós todos os dias da nossa vida, fazendo com que nós ainda respiramos, que nós ainda tenhamos essa graça imerecida, o favor imerecido de Deus. Pai, não nos tire de nós o Seu Espírito, nem a Sua graça. Abençoa o nosso dia, a nossa noite, nessa madrugada, Pai, que a nossa cama seja guardada pelas Suas mãos. Que o Senhor nos guarde e nos dê um sono próspero e um sono abençoado. Livrai-nos de todos os mal que possam vir intervir nesse nosso sono do dia de hoje. Pai, orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.